Se alguém continuar fazendo estas 25 coisas que serão reveladas agora, nunca vai alcançar a liberdade financeira. E não importa o quanto se trabalhe duro, economize ou ganhe bem, esses erros são armadilhas silenciosas. Parecem inofensivos, mas são exatamente o que mantém a vida financeira presa, como uma corrente no pescoço. Isso é perceptível porque muitos já cometeram praticamente todos eles. E o pior, nem sequer percebiam que eram erros. Só quando se começa a estudar finanças, analisar a própria vida e conversar com pessoas verdadeiramente ricas, é possível enxergar o padrão. Todos que ficavam quebrados, estagnados ou afundados em dívidas caíam exatamente nesses mesmos buracos. Mas antes de continuar, já fica o pedido. Quem deseja construir riqueza de verdade, se livrar das dívidas e finalmente ter controle sobre a vida financeira, deve se inscrever no canal agora, curtir este vídeo e comentar aqui embaixo "Quero liberdade financeira". Esse é o primeiro passo para assumir o controle do dinheiro. E sim, alguns comentários serão respondidos pessoalmente, especialmente de quem levar isso a sério. Agora, indo direto ao ponto, muitos vão se identificar com mais de um desses erros. E tudo bem, significa que existe a oportunidade de mudar hoje mesmo, mas só se houver disposição para encarar a verdade. Então respire fundo e acompanhe até o final, porque o último erro é o mais destrutivo de todos. E a maioria só percebe quando já é tarde demais. O caminho para a liberdade financeira. Quando mais jovem, muitos achavam que a liberdade financeira era só uma consequência natural do trabalho duro. Estude, trabalhe, ganhe bem e algum dia se chega lá. Certo? Errado. Durante anos, muitos faziam tudo certo. Pagavam contas, não gastavam em excesso, evitavam dívidas sempre que possível. Mas mesmo assim, o dinheiro sumia e havia aquela ansiedade no fim do mês. Aquela sensação de correr sem sair do lugar, como se algo estivesse errado, mas não era possível identificar o que era. Só ao se aprofundar no mundo das finanças é que se percebe. Não basta ganhar bem, é preciso saber o que fazer com o dinheiro. E o mais importante, evitar certos erros que ninguém ensina na escola, nem na universidade, nem na maioria das famílias. Aqui vai uma verdade difícil de ouvir. A maioria das pessoas não vai alcançar a liberdade financeira, não porque sejam menos capazes, mas porque estão presas em comportamentos automáticos. Muitos cresceram ouvindo que dinheiro é sujo, que pobre é mais honesto, que investir é coisa de rico, e o pior, acreditam que vão ter uma boa aposentadoria confiando no INSS. Essas pessoas cometem os mesmos erros repetidamente por décadas, e quando chegam aos 50, 60 anos, descobrem que não têm nada. Nada guardado, nada investido, nada construído. Qualquer um pode quase ser um deles. E talvez muitos estejam mais perto disso do que imaginam. Mas aqui está o ponto. A liberdade financeira é uma escolha. Não acontece por sorte. Acontece por decisões corretas, repetidas com consistência. E tudo começa evitando os erros certos. Por isso existe este vídeo. Não é para assustar, mas sim para mostrar o caminho real, sem fórmula mágica, sem promessas falsas, sem atalhos. Nos próximos minutos, será aberto o jogo sobre os 25 maiores erros financeiros que todos cometem e que devem ser evitados a todo custo, porque um só desses erros pode custar anos de vida. Ignorar as finanças. Viver no piloto automático. Erro 1. Não saber quanto se gasta por mês. Esse é o erro mais básico, mas também o mais comum. A maioria das pessoas simplesmente não tem ideia de quanto gasta no mês. Sabem o valor do salário, mas não sabem para onde vai o dinheiro. É como dirigir um carro com o tanque furado e sem painel. Se não se controla os gastos, nunca se vai controlar a vida financeira. A melhoria só vem quando há coragem para sentar e encarar os extratos com frieza, real por real. Erro 2. Não ter um fundo de emergência. Já viu o que acontece com quem perde o emprego e não tem um centavo guardado? Entra em desespero, aceita qualquer trabalho, vende carro, pede dinheiro emprestado para parentes. Um fundo de emergência é o mínimo. É o que separa quem vive com dignidade de quem se ajoelha por necessidade. E construir é simples. 6 meses dos gastos fixos guardados em um lugar seguro e líquido. Erro 3. Não estudar sobre dinheiro. Muitos acham que finanças é complicado demais. Mentira. O sistema faz parecer complicado para manter todos dependentes. Mas hoje, com vídeos como este, é possível aprender o que a elite financeira esconde há séculos. Só não aprende quem não quer. Erro 4. Ter medo de encarar as dívidas. Sabe o que muitos faziam quando estavam endividados? Evitavam olhar o saldo, ignoravam boletos, se anestesiavam com redes sociais e pizza no fim de semana. Isso é covardia. A dívida não desaparece sozinha, cresce. E só vai embora quando é encarada de frente.
com estratégia, plano, coragem. Erro 5. Viver como se o amanhã estivesse garantido. Essa dói. Muitos gastam como se o futuro estivesse garantido, como se sempre fossem ter saúde, renda, energia. Mas a verdade é que imprevistos acontecem, e quem não se prepara paga caro. A vida cobra juros altos de quem vive no piloto automático. Esses 5 erros criam um cenário perfeito para o fracasso financeiro silencioso. Mas calma, ainda dá tempo de virar esse jogo. Maus hábitos de consumo. Erro 6. Comprar para impressionar. Esse é o veneno mais sorrateiro da vida financeira. Quantas vezes pessoas compram roupa, gadgets, tênis ou até jantares caros só para parecer bem para os outros, e no fundo nem queriam aquilo. Era só ego disfarçado de necessidade. Comprar para impressionar é tentar tampar um buraco interno com dinheiro, e esse buraco nunca se preenche. Erro 7. Pagar tudo parcelado no cartão de crédito. O problema não é o cartão em si, é a mentalidade do depois eu pago. Quando se paga uma camisa em 10 vezes, está se assinando um contrato com o eu do futuro. Mas esse eu do futuro já terá outros problemas e vai odiar ter herdado dívidas de coisas que nem importam mais. Se não pode comprar à vista sem pesar, não pode comprar. Simples assim. Erro 8. Comprar o que está em promoção mesmo sem precisar. Muitos caem nisso várias vezes, mas estava 70% de desconto. Sim, mas era realmente necessário? Comprar o que está barato, mas não serve, é só trocar dinheiro por lixo. É gastar para sentir que economizou. Uma armadilha emocional que o marketing usa contra todos. E funciona. Erro 9. Gastar mais quando começa a ganhar mais. Esse é clássico. Ao receber um aumento, mudar de emprego, ganhar um bônus, o primeiro impulso é aumentar o padrão de vida. Carro novo, apartamento maior, viagens mais caras. É o famoso upgrade automático. Mas se gasta tudo o que ganha, a liberdade continua igual. O segredo é manter os gastos e aumentar os investimentos. Erro 10. Confundir conforto com luxo. Não é preciso viver como um monge, mas é preciso entender a diferença entre viver com conforto e afundar em luxos desnecessários. Conforto, casa limpa, comida de verdade. Luxo, pagar por status, gastar R$ 500 num tênis que faz o mesmo que um de 150, pagar R$ 200 num jantar só para tirar foto. Quem busca luxo antes da riqueza se enterra em dívidas com cara de glamour. Esses hábitos são como cupins na conta. Roubam de pouquinho em pouquinho, até um dia tudo desabar. Antes de entrarmos no próximo erro, quero falar sobre nossa comunidade, Simplesmente Rico. É onde divulgamos notícias de negócios 2 vezes por semana. Se você gosta do conteúdo do canal, provavelmente vai adorar entrar na comunidade. O link está abaixo. E sim, é 100% gratuito. Falta de planejamento e metas. Erro 11. Não ter metas financeiras claras. Se não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa é a forma mais rápida de desperdiçar anos da vida. Por muito tempo, a única meta era sobrar dinheiro no fim do mês. Mas isso não é meta, é sorte. Uma meta de verdade é número, prazo e ação. Quero juntar R$ 100.000 em 5 anos investindo X por mês. Sem isso, é ser passageiro da própria vida financeira. Erro 12. Não ter um plano para aposentadoria. A maioria vive como se o INSS fosse suficiente, mas aqui vai um choque de realidade. A aposentadoria pública não vai manter ninguém, vai manter vivo e nada mais. É preciso um plano próprio, mesmo que comece pequeno com R$ 100 por mês. Quanto antes começar, menos dependerá do governo ou dos filhos no futuro. Erro 13. Não fazer um orçamento mensal. O orçamento parece chato. E é. Mas sabe o que é mais chato? Quebrar todo mês e não saber por quê. Hoje é um ritual. No início do mês, anotar quanto vai entrar, quanto precisa sair e quanto será investido. Isso dá clareza, controle e evita surpresas com gastos inesperados, que na verdade só estavam mal planejados. Erro 14. Depender de uma única fonte de renda. Se só existe uma fonte de renda, a vulnerabilidade é total. Se ela secar, tudo desmorona. A lição aparece quando se perde o emprego e percebe-se que o salário era um castelo de cartas. Mesmo tendo uma renda principal, sempre é importante buscar novas fontes. Investimentos, preelas, pequenos negócios. Diversificar é proteção. Erro 15. Não acompanhar o próprio progresso. Se não mede, não melhora. Por anos, muitos não sabiam se estavam evoluindo financeiramente. Achavam que sim, mas era só impressão. Quando começaram a anotar o patrimônio mês a mês, descobriram a verdade. Ver os números subirem é combustível. Verem cair é sinal de alerta. Sem isso, a vida financeira é vivida no escuro. Esses erros não são apenas descuidos, são sinais de uma vida sem rumo. Mas agora, com consciência, é possível corrigir a rota.
Mentalidade limitada sobre dinheiro. Erro 16. Achar que dinheiro é coisa de gente gananciosa. Por muito tempo se pensou assim. Cresceu-se ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade ou todo rico é corrupto. Isso ficou na cabeça como um freio. Toda vez que começava a ganhar mais, havia autossabotagem, gastava tudo, se livrava do dinheiro como se fosse sujo. Mas a verdade é que o dinheiro é só uma ferramenta, revela quem cada um é, não transforma ninguém. Gente boa com dinheiro ajuda mais, vive melhor e sofre menos. Erro 17. Acreditar que ser pobre é virtude. Há quem se orgulhe da escassez, como se estar sempre no limite fosse sinal de humildade ou caráter. Mas pobreza não é virtude, é uma condição. E se é possível sair dela, é responsabilidade sair, não por ego, mas por si mesmo, pela família e por quem depende. Ser pobre não é culpa, mas continuar pobre ignorando as possibilidades é escolha. Erro 18. Pensar que enriquecer é impossível. Parecia que riqueza era coisa de herdeiros, empresários milionários ou gente de sorte absurda. Mas estudando casos de pessoas comuns que enriqueceram, homens que ganhavam pouco, mas foram consistentes, erraram, aprenderam, insistiram, fica claro que riqueza é o resultado de pequenas decisões tomadas por tempo suficiente. Não é questão de genialidade, é questão de persistência. Erro 19. Medo de investir e perder dinheiro. Esse foi um dos que mais atrasaram. O medo de investir fez muitos perderem anos valiosos enquanto deixavam o dinheiro parado na poupança. Outros multiplicavam o deles. Sim, existe risco, mas há risco até ao atravessar a rua. A diferença é que, com conhecimento, o risco se controla. Ficar parado é o realmente perigoso. Erro 20. Esperar o momento ideal para começar. Esse é o maior auto-engano. Quando ganhar mais, começa-se. Quando sobrar dinheiro, se investe. Mas esse momento ideal nunca chega. É preciso começar com o que se tem, mesmo que seja pouco. Começar é o que muda tudo. A mente pode ser o maior inimigo ou o maior aliado, e mudar a mentalidade é o passo mais difícil, mas também o mais poderoso. Descuidar dos investimentos e do futuro. Erro 21. Pensar que investir é só para quem tem muito dinheiro. Esse é um dos mitos mais perigosos. Muita gente pensa que só pode investir quando tiver 10, 50 ou 100 mil guardados. Mas os verdadeiros investidores começaram com pouco. Pode-se começar com R$ 50. Pouco, sim, mas é o começo de uma nova mentalidade. Fazer o dinheiro trabalhar a favor. E isso muda tudo. Erro 22. Deixar o dinheiro parado na conta poupança. A poupança é confortável, não exige esforço, parece segura, mas vai corroendo o poder de compra pouco a pouco. É como um balde furado, parece que está economizando, mas perde valor a cada dia. Existem alternativas simples, seguras e muito mais rentáveis. Só é preciso sair da zona de conforto e buscar conhecimento. Erro 23. Investir sem entender onde está colocando o dinheiro. Depois de perder dinheiro numa moda de investimento, muitos aprenderam uma lição dura. Nunca invista no que não entende. Não importa se todo mundo fala bem. Se não sabe como funciona, não invista. Estude, questione, entenda os riscos e fundamentos. O dinheiro merece respeito. Antes de irmos para o próximo erro, não se esqueça de deixar seu like. Nós trazemos conteúdos que podem mudar sua vida e nós pedimos apenas o seu like e sua inscrição, pois isso nos incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Agora que você já deixou o like, vamos continuar. Erro 24. Não reinvestir os lucros. Muitos investem, mas gastam os lucros assim que recebem. E isso mata o poder dos juros compostos. Reinvestir os ganhos é o que faz o patrimônio crescer exponencialmente. É o que transforma 1.000 em 100 mil ao longo dos anos. Ganhar é bom, multiplicar é melhor ainda. Erro 25. Viver sem um plano de longo prazo. O futuro vai chegar. Todos vão envelhecer, com sorte viver muito tempo. E como vão viver? Com dignidade ou contando moedas. Sem um plano de longo prazo, o tempo vira inimigo. Mas com plano, o tempo vira aliado. Muitos demoram para entender isso, mas quando entendem, começam a construir algo sólido, tranquilo, duradouro. Não um castelo de areia, mas uma fortaleza. Esses 25 erros são comuns, mas agora que são conhecidos, já não há mais desculpa. A mudança começa em cada um, hoje. Se alguém chegou até aqui, é porque algo dentro está mudando. Talvez seja a dor de se ver em muitos desses erros. Talvez seja o desejo de finalmente virar o jogo. Ou talvez seja o reconhecimento de que se merece mais. Aqui vai a verdade mais importante de todas. Ninguém precisa ser perfeito com o dinheiro, mas precisa ser consciente. Consciente das escolhas, dos hábitos, dos erros.
Quase todos cometeram praticamente todos os 25 erros, não todos ao mesmo tempo, mas em diferentes momentos da vida. E cada um deles custa tempo, energia, paz. Mas também ensina, obriga-lhe a acordar e empurrar para uma nova realidade. Responsabilidade financeira. Hoje, olhando para trás, é motivo de gratidão ter aprendido a tempo. E quanto a você, vai esperar chegar aos 60 anos para perceber que passou a vida toda trabalhando por dinheiro sem nunca fazer o dinheiro trabalhar a seu favor? Vai continuar ignorando os sinais e alimentando os mesmos erros só porque todo mundo faz igual? Ou vai ser aquele que rompe o ciclo, que muda o destino da própria história e da geração que vem depois? A decisão é só sua, mas quem realmente quer conquistar a liberdade financeira, saiba que este vídeo foi só o começo. Aqui no canal são publicados conteúdos diretos, reais, sem rodeios. Então já se inscreva, ative as notificações e deixe um comentário dizendo qual desses 25 erros você cometeu e vai corrigir a partir de hoje. E lembre-se, conhecimento sem ação é só ilusão. Já se sabe o que fazer, agora faça. E se quiser continuar aprendendo, se inscreva no canal. Todo dia tem um novo vídeo para ajudar você a tomar o controle do seu dinheiro e da sua vida financeira. Entre na nossa comunidade para aproveitar os benefícios exclusivos que só quem estiver lá dentro terá. Vamos deixar um vídeo relacionado na tela que temos certeza que vai te ajudar mais ainda. Nos vemos no próximo vídeo.